ou a lei ou Cristo Jesus. Sim, pessoal, é uma questão de escolha. A pessoa tem que escolher por si própria, usando o seu próprio arbítrio, o seu próprio discernimento, a sua própria escolha pessoal. E tem que ser uma escolha definitiva. Ou a pessoa vai escolher a lei, ou a pessoa vai escolher Cristo. Quem escolher a lei não vai ter Cristo em tempo nenhum. E quem escolher Cristo não vai poder mais ter a lei em tempo nenhum. Essa é a escolha definitiva que as pessoas têm que fazer. Ninguém pode ficar em cima do muro, indeciso sobre essa questão. Não. Tem que ser feito uma escolha. E tem que ser uma escolha definitiva. Então, as opções são essas. Ou a lei ou Cristo. São duas opções. E uma escolha definitiva a ser feita. E eu espero que você faça isso hoje. Porque eu já fiz a minha escolha. E é claro que eu escolhi Cristo Jesus. Ele sim foi aquele a quem eu escolhi. Eu não quero mais a lei. Não, a lei não faz parte da minha vida mais. O que faz parte da minha vida é Cristo Jesus. Ele sim, em minha vida, é a esperança da glória. Então, foi essa escolha que eu escolhi. E eu não vou mudar por nada e nem por ninguém. Então, eu vou permanecer em Cristo Jesus. Sim, eu vou viver nele, por ele, para sempre. E eu espero que você também faça essa escolha. Porque hoje eu vou falar sobre essa questão. Porque existem muitas pessoas hoje que infelizmente ainda estão debaixo da lei, digamos assim. Estão praticando coisas da lei. Por exemplo, muitos ainda hoje guardam o sábado. Muitos ainda hoje, por causa de uma... Como é que eu posso dizer assim? Por causa de um engano, ainda continuam trazendo dízimos. E o que é pior ainda, dízimos de dinheiro. Que não tem nada a ver com aquele dízimo que era citado nas Escrituras, que eram mantimentos. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, fala sobre isso. Trazei todos os dias na minha casa, a casa do tesouro, diz o Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Então, esse mantimento que deveria ter na casa era produtos agrícolas, era da colheita. Então, era mantimentos para que os levitas pudessem se alimentar deles. Isso é constituído o dízimo. Mas hoje o dízimo nas denominações se tornou dinheiro. Então esse é o erro gravíssimo. Então, nós devemos entender isso hoje. E por isso eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras para a nossa própria aprendizagem. Nós temos que aprender? Temos. Mas aprender de onde? Das Escrituras, é claro. Eu não vou pegar jornal, revista, folheto. Eu não vou trazer algo aqui na minha própria cabeça. Eu não vou inventar nada. Não vou fazer profetada sobre essas questões. Porque o que eu ensinar tem que ser algo sério. Tem que ser ensinado com seriedade. E para se ensinar, tem que estar de acordo com as Escrituras. Principalmente as Escrituras da Nova Aliança. Então, eu vou ler aqui, todos os textos que eu vou ler aqui estão nas Escrituras da Nova Aliança, ou seja, vão estar nas Escrituras que foram escritas já com a nova aliança instituída com base em superiores promessas pelo próprio sangue do Senhor Jesus, que foi derramado por ele na cruz. Então, quando ele disse está consumado, se iniciou a nova aliança. E a partir daí, muitos textos foram escritos, muitos livros foram escritos, principalmente epístolas. Epístolas que foram escritas já com a nova aliança instituída. Isso significa o quê? Que aqueles textos
deveriam estar de acordo com a nova aliança, com certeza. E isso é muito claro de se entender. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso. E o primeiro texto que eu vou ler está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. Vou me posicionar aqui direito. Atos, capítulo 13, versículo 39. Está escrito assim, ó. E, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, essas pessoas que não puderam ser justificadas pela lei de Moisés, ele está falando de pessoas que viveram muito tempo sob a lei de Moisés. E muitos ainda hoje praticam a lei de Moisés. Mas essas pessoas não podem ser justificadas por causa disso. É muito bem claro aqui, ó. E por meio dele, dele quem? O Senhor Jesus. Por meio do Senhor Jesus, todo o que crê é justificado. Todo o que crê é justificado. Todo o que crê em Cristo Jesus, todos os que se arrependeram, se converteram a Cristo Jesus, são justificados. São justificados de quê? De todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Tem muitas pessoas hoje que são contra isso. Infelizmente, essa é a realidade. Muitas pessoas são contra esse versículo aqui. Acham que é errado, acham que é mentira, besteira. E preferem ficar na lei de Moisés. E não vão ser justificados por causa disso. Porque os únicos que podem ser justificados são aqueles que creem em Cristo Jesus. É bem claro aqui, ó. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, não há justificativa para o sábado, para a circuncisão, para o dízimo, enfim, para nada que existe na lei de Moisés não há justificação alguma. Ninguém pode ser justificado por causa disso. Porque somente aquele que crê em Cristo Jesus é justificado. Isso é um fato consumado, eterno, que nunca vai mudar. A não ser, é claro, que alguém queira desfazer o escândalo da cruz. A não ser, é claro, que alguém diga que o Senhor Jesus não disse está consumado. Ele disse está continuado. Tem muitas pessoas hoje que dizem, quando praticam coisas da lei, eles estão dizendo para si mesmos, está continuado, está continuando. Esse é um erro. Esse é o erro de quem está desfazendo o escândalo da cruz, anulando a graça, não dando nenhum valor à nova aliança ou ao Novo Testamento. Pessoal, isso é terrível. Então, já deu para entender isso aqui. Agora eu vou ler aqui um texto que vai colaborar com esse texto que eu li aqui. Então, o texto que eu vou ler aqui está também aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Por quê? Por que eu disse que muitas pessoas não acreditam nesse texto aqui? No texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. E, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Existem hoje muitas pessoas que não acreditam nisso. E na época em que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito, existiam pessoas também que não acreditavam nisso. Eles, mesmo com a nova aliança já instituída, eles ainda estavam dando valor à lei mosaica. E é isso que eu vou falar aqui agora. Então, no capítulo 15 aqui, ó, de Atos dos Apóstolos, versículo de
1, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 1, e depois, eu vou ler o versículo 1 e depois o versículo 5. Deixa eu achar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Olha só, veja a situação aqui, ó. Está escrito assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Preste atenção no que eles ensinavam aos irmãos, ou seja, aqueles que se arrependeram e se converteram a Cristo Jesus. Aqueles que agora estavam debaixo da graça. Então ele diz assim, ó: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Quem ensinava isso estava certo? Não, estava totalmente errado. Por quê? Eles estavam ensinando que estavam tentando condicionar a salvação à prática da lei mosaica, que era a circuncisão. Então ele diz aqui, ó: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Essas pessoas já estavam salvas pela graça do Senhor Jesus. A única coisa que salva o homem é a graça. A salvação pela graça, ela consiste na própria graça salvadora. Então, a salvação não está condicionada à circuncisão da lei mosaica. Não. Não faça isso em tempo algum. Não condicione a salvação ao sábado. Não condicione a salvação aos dízimos. Não condicione a salvação aos 10 mandamentos. Não faça isso em tempo algum. Não faça isso em tempo algum. Não ensine isso em tempo algum, como esses irmãos aqui estavam ensinando. Essas pessoas estavam ensinando esse ensino errado para os irmãos. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Pessoal, ensino terrível. Ensino terrível é esse. Agora eu vou ler aqui o versículo 5, que eu falei que ia ler o versículo 5 aqui, ó. Está escrito assim, ó: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Então, algumas pessoas que eram da seita dos fariseus, que haviam crido em Cristo Jesus, aí eu não sei se a conversão deles foi genuína ou não, mas eles haviam crido. Possivelmente era uma conversão genuína, mas essas pessoas fizeram algo contrário ao ato de terem crido em Cristo Jesus. Como no versículo, quando eu li aquele texto de Atos, capítulo 13, versículo 39. Está escrito assim, ó: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido em quem? Em Cristo Jesus, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Isso pode acontecer? Aqueles que creram em Cristo Jesus, que foram salvos pela graça dele, que agora estão na nova aliança, no Evangelho, na verdade, para essas pessoas, é necessário que elas sejam circuncidadas? É necessário que elas é necessário que seja determinado para elas que elas observem a lei de Moisés? Isso pode acontecer? É claro que não, né? Então, o que eles estão falando aqui é algo totalmente contrário. Ninguém pode fazer isso em tempo algum. Para aqueles que creem em Cristo Jesus,
Não existe necessidade de circuncidar essas pessoas e nem de determinar que essas pessoas observem a lei de Moisés. Você vai cair em contradição. Porque ou é a lei ou é Cristo que você tem que escolher. Não existe uma terceira opção. E diante dessas duas opções, ninguém pode ficar em cima do muro indeciso. É preciso fazer uma escolha. Ou a lei ou Cristo, ou a circuncisão ou Cristo, ou observar a lei de Moisés ou Cristo. Essa é a escolha. Então, esse negócio de querer dizer que é necessário que essas pessoas sejam circuncidadas e seja determinado para elas que elas observem a lei de Moisés, não é algo próprio. É impróprio, é errado, é engano, é mentira, é raciocínio falaz, é sofismas de Satanás para enganar. Então, tome cuidado com esse tipo de coisa. Agora eu vou ler aqui um texto que está na Epístola de Paulo aos Gálatas. Porque como esse texto aqui de Atos capítulo 15, versículo 1 e versículo 5 falam mais especificamente sobre a circuncisão. Então eu vou ler aqui um texto agora que está na Epístola de Paulo aos Gálatas. Um pouco mais à frente aqui, ó. Só passar algumas páginas aqui. Deixa eu achar aqui. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Versículos... Vou ler o versículo 2 e 3, depois o versículo 11. Então está escrito assim, ó. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 2 e 3. Olha o que ele está dizendo para a igreja que estava na cidade da Galácia. Está escrito assim. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Pessoal, a palavra é pesada, mas é séria. É uma palavra eficaz. É uma palavra para que a pessoa que está ouvindo possa entender na hora, sem ficar sem ficar confusa. Essa palavra não é para confundir, é para desconfundir. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Cristo só vai aproveitar para você se você não se circuncidar. Se você não guardar o sábado, se você não não entregar dízimos, como muitas denominações exigem hoje. Dízimos de dinheiro. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Cristo para você vai ser inútil, não vai ter proveito algum. É isso que você quer? Que Cristo não tenha nenhum proveito para você? Pense bem no que você está fazendo. Tome cuidado com isso. Aí diz aqui no versículo 3, ó. Porque no versículo 3 ele testifica de novo o que ele disse no versículo 2. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, quem está em Cristo Jesus pode continuar guardando toda a lei de Moisés? Não, não pode. Isso é um fato real que você pode ver nas Escrituras, esse ensino. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Você consegue guardar toda a lei sem tropeçar em algum ponto? Essa é a questão. Eu não consigo guardar toda a lei sem tropeçar em nenhum ponto. Nem Davi conseguiu, nem Moisés conseguiu.
Nem Paulo, nem Pedro, nem João conseguiu. Em tempo algum. Ninguém nunca conseguiu. Sempre que alguém tentava guardar toda a lei, ele em algum momento tropeçava em um ponto. E aí se tornava culpado de todos. Esse peso era o que estava sobre a vida de muitas pessoas. Mas o Senhor Jesus nos livrou desse peso. Tirou isso de nossas vidas para sempre. Essa é a verdade, pessoal. Pura e simples, comprovada pelas Escrituras. Então, nós não podemos nos deixar enganar por essa questão em tempo algum. Temos que entender isso hoje. Então, agora eu vou ler aqui o versículo 11. Nesse mesmo capítulo aqui, da Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 11. Está escrito assim, ó. Olha o que Paulo diz. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. A perseguição acontece quando alguém prega contra a circuncisão. Naquela época era assim. O sistema religioso perseguia aqueles que pregavam contra a circuncisão, aqueles que pregavam contra a lei de Moisés de forma geral, eles eram perseguidos. Paulo era perseguido por causa disso, porque ele pregava contra a circuncisão. Então ele diz aqui, ó, eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Se ele continuasse pregando a circuncisão, o sábado, os 10 mandamentos, o dízimo, ele nunca seria perseguido, ele iria viver uma vida tranquila, sem perseguição alguma. Porque o sistema religioso da época não iria persegui-lo em tempo algum. Não iria perseguir a Pedro, nem a João, nem a Filipe, nem a Estevão, nem a ninguém. Mas aquele que está em Cristo tem que pregar contra a circuncisão. Isso sim. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Por que o escândalo da cruz está sendo desfeito hoje? Porque muitas pessoas, até mesmo dentro das denominações, estão pregando algo da lei mosaica. Assim, essas pessoas estão desfazendo o escândalo da cruz. Isso é terrível, é um mal terrível que muitas pessoas estão cometendo sem entender essa questão. Porque nessa questão de escolha entre a lei e o Cristo, eles continuaram com a lei. E, não satisfeitos em continuar com a lei, ainda querem misturar a lei com a graça. Ou com a nova aliança, querem misturar, querem fazer as duas serem iguais, ao mesmo tempo. Pessoal, isso é o que está acontecendo. Não é brincadeira, é realidade. Se já acontecia naquela época, imagine como está hoje. Está muito pior, está muito... a quantidade é muito maior. E o erro se torna maior ainda. Então, esse erro pode prejudicar muitas pessoas. Essa é a realidade. Porque todas as pessoas que erram dessa forma estão desfazendo o escândalo da cruz. Tem cabimento alguém fazer isso? Tem cabimento alguém desfazer o escândalo da cruz só para querer ganhar um dinheiro a mais? Recolher dinheiro? Recolher dízimos de dinheiro do povo? É o que está acontecendo. Então, como eu falei aqui, sobre a questão da lei, alguém consegue guardar toda a lei sem tropeçar em algum ponto? Vamos ver o que a Epístola de Tiago fala a respeito dessa questão. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículos 10 e 11. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículos 10 e 11. Olha o que está escrito aqui, ó. Pois qualquer que guardar toda a lei...
antes de eu ler aqui, não se esqueça que essa epístola de Tiago também é uma epístola que já foi escrita com a nova aliança já instituída. Então ele diz aqui, ó, pois qualquer que guarda toda a lei, se referindo à lei mosaica, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Pessoal, se torna culpado de todos se você tropeçar em algum ponto. Seja ele qual for, você vai ser culpado de todos. Isso indefinidamente, porque, como eu já falei aqui, ninguém na história conseguiu guardar essa lei sem tropeçar em algum ponto. Sempre tropeçou. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E se tornando transgressor da lei, você se torna culpado de todos os mandamentos e ordenanças e proibições que existem na lei. Quem pode aguentar um peso desses, pessoal? Quem pode? Quem vai querer conviver ou viver para sempre com esse peso, com esse jugo de escravidão? Ninguém. Ninguém pode fazer isso. Então é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa. Você pode estar num ciclo vicioso de escravidão, tendo que carregar esse jugo de escravidão pelo resto da sua vida. Você vai aguentar esse peso até o fim? Sendo que o Senhor Jesus já te livrou desse peso pela obra que Ele fez na cruz, dizendo está consumado. Você vai teimar com isso? Você vai anular o que o Senhor Jesus fez? Só porque um pastor, um bispo, um apóstolo por aí te ensina de forma errada e você cai nessa? Não pode ser assim. Temos as Escrituras para nos firmar na verdade. E temos que permanecer nessa verdade. Temos que permanecer nas verdades que foram ouvidas através dos textos das Escrituras. É assim que tem que acontecer. Então, agora eu vou ler aqui um texto que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 7. Epístola aos Hebreus, capítulo 7. Epístola aos Hebreus, capítulo 7, do versículo 11 ao 19. Essa questão também foi ensinada para os hebreus que creram em Cristo Jesus. Essa epístola esclarece isso. Está escrito assim, ó. Deixa eu ver aqui. Capítulo 7, versículo 11 ao 19. Está escrito assim. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente, há também mudança de lei. Houve mudança de lei, pessoal. Quando se muda o sacerdote, necessariamente há mudança de lei. O sacerdócio foi mudado. Porque aqueles de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel,
porquanto se testifica. O que se testifica? O que se testifica é: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, ou seja, concluindo, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então, essa explicação foi escrita aqui na Epístola aos Hebreus, para que eles ouvissem essa explicação e entendessem, e não ficassem mais confusos sobre essa questão de a lei ou Cristo. Para que agora eles ficassem apenas com Cristo. Cristo já seria suficiente para eles. A graça de Cristo basta para todo aquele que crê. É suficiente, não precisa de outra coisa a mais. Essa é a verdade, pessoal. Nós temos que entender dessa forma, como eles entenderam quando essa epístola foi lida diante dos irmãos hebreus que creram. Se você crê em Cristo Jesus, assim como eu creio também, então o que está escrito aqui serve para a nossa aprendizagem também hoje. É verdade. E agora eu vou ler aqui o último texto que eu vou ler. Está em Atos dos Apóstolos, vou voltar lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, para terminar essa questão, que é de fácil compreensão, porque é algo que está nas Escrituras. Então, aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 10. Veja o que Pedro falou a respeito disso. Olha só. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Por que está dizendo isso? Porque alguns estavam tentando colocar sobre aqueles que creram um jugo. Um jugo. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, puderam suportar, nem nós? Esse jugo colocado sobre a serviço de todo aquele que crê em Cristo Jesus é impossível suportar. Ninguém consegue suportar. Pedro está falando aqui que os pais deles não conseguiram suportar. Eles mesmos não conseguem suportar. Pedro se inclui entre